Voltamos com as curiosidades. Quem começa? Pergunta mesmo. Sou cebosa. As curiosidades, né? Vamos lá. Eu tenho mais uma ainda que envolve Ana, tá? Puta que pariu. Eu vou contar logo enquanto vocês vão pensando aí, tá? Então conta. Não, é uma curiosidade legal, porque eu acho que por 2 vezes, no final do ano, eu acho que no final de 2018 e final de 2019, vocês lembram do João, né? Sim. Delícia! Coitadinho, menino, só pela mão. Então, o João sempre me manda e-mail de final de ano, desejando Feliz Natal, boas festas. E ele sempre... Recebo e-mails todo mês, quero só dizer. Todo ano. É todo mês, né? Eu recebo todo mês. Olha, da tua vida sexual... Eu recebo uma vez no ano. Quer saber, Jane? E o João sempre fala da experiência, porque a gente teve um momento que a gente chegou a montar uma cena, Ana e João, né? O João tocava violão, Ana já estava grávida, né? É verdade. E o João, ele não esquece dessa experiência, porque para ele foi muito desafiadora. Porque o João, ele é músico, né? Não tinha experiência com teatro, e ele foi atraído pelo treino em artes marciais. E ele sempre gosta de compartilhar que aquela experiência em particular, naquela cena em que ele tinha que ficar em público, né, contracenando com Ana, mesmo que ele estivesse tocando, mas ele estava em público, foi muito significativa para a trajetória dele como professor e como músico. Porque foi um desafio muito grande para ele se superar, de ficar em público naquela situação. Então é uma curiosidade que legal. Ana aí. Eu lembrei de uma que envolve a Ana também. Jesus. Eu achei babado da Ana, é uma bem legal. Eu lembro que a gente estava num processo, acho que era de 2016, e aí a gente estava conversando na nossa roda, essa todo mundo vai lembrar. A gente estava conversando na nossa roda, e aí a Ana começou a cantar o Urubu. E aí, até hoje eu escuto essa música horrores. O Urubu tá com raiva do boi, que tipo, nunca mais ninguém esqueceu. E a gente até tentou usar a música e tal, mas eu acho que essa é a trilha sonora da gente agora, porque eu sei que todo mundo lembra, todo mundo cantou essa música. Aí tu falou da Ana, eu falei, não, Urubu, nunca mais vou esquecer. Ai, gente. Então, já que estamos falando de Ana, né? Vamos falar de Ana. Cadê a Ana? Teve uma situação que aconteceu que foi algo que para mim foi muito assustador, né? Foi uma queda que a Ana levou, que a gente estava brincando só de calcinha e tal e tudo mais. Né? Então, assim, para mim aquilo foi uma das coisas assim mais assustadoras, né? Porque eu já pensava no fato de, tipo, a menina engravidou, como é que ela vai treinar grávida, né? Como é que vai ser esse papo de treinar grávida? Vai chegar um momento que isso vai dar BO, não vai pra frente, esse negócio, o que vai acontecer? E aí, de repente, a gente começa a correr na sala, né? Brincando de pira-pega, que era um exercício. Todo mundo seminu, né? Que a gente tava todo mundo de calcinha lá. O João vestido, é importante, o João vestido. E a Ana escorrega. Todo vestido. Não conseguiu nem tirar a camisa. Gente, para. Ele demorou muito pra tirar a camisa. Só a camisa. E aí, para com isso, Lorena. Aí Ana Luz a Lorena quer os detalhes históricos, né? Cara. Ele disse que ele não tem mais aquela barriga de tanquinho. Mas enfim, aí Ana Lu... Tá sabendo muito, viu? Então, aí Ana Lu cai, né? E de barriga no chão, assim. Eu lembro que isso foi muito assustador. Porque eu já tinha uma preocupação com esse papo do treino, né? Como é que essa pessoa ia treinar grávida? E eu vou falar aqui, não da gente, mas eu vou falar da Raquel, né? A Raquel é muito minha amiga, uma pessoa muito especial pra mim.
assim como vocês também. Mas a Raquel, ela passou por um processo comigo e a Raquel foi a última pessoa a sair do Gita durante o meu processo, né? Que era quando a gente usava as Eumênides como texto. E para mim foi muito doloroso, né? Isso também para mim é como o Ed colocou aí, meio que uma curiosidade, uma coisa assim, né? Que foi porque eu vi a Raquel estava indo pro treino e ela torceu o pé dela num bueiro, né? A casa da Raquel, para quem não sabe, é ali perto da CIA, né? Naquela rua aos fundos da CIA, da Presidente Vargas. E aí ela ia andando de lá até a escola, né? E ela, nesse caminhar, ela acabou torcendo o pé dela. E foi assim, eu sei que a Raquel não ia sair do Gita de jeito nenhum, né? E isso fez com que ela saísse do Gita. Foi quando eu realmente fiquei sozinha, né? E então, assim, eu tenho as minhas meio que curiosidades, elas estão muito relacionadas a esses meio que acidentes que aconteceram, né, com essas pessoas, assim, foram coisas assim, meio que me apavoraram, porque são coisas que tu não tem controle, né? Não é uma coisa tipo, eu decidi não ir mais, não, hoje eu tava com preguiça, não é isso, né? São coisas que fisicamente tu fica inviabilizado de fazer qualquer coisa. E o treino, eu acho que eu não sei, Edson, por exemplo, eu acho que uma coisa a se pensar também, eu sei que não é esse o assunto, mas é uma coisa a se pensar, pensando assim, em alguém que tem uma deficiência física, né? Esse treino não cabe, né? Ele não é inclusivo, ele exclui, né? Então, eu fico pensando nisso, porque quando eu lembro assim, uma pessoa grávida vai fazer isso, uma pessoa que torceu o pé não pode mais fazer, então, se for alguém que tem alguma questão física que é limite, não faz, né? Questões, né? É interessante. A Thaís pediu. Vai, Thaís. Era sobre isso da inclusão mesmo do treino, né? Eu acho que a Ana lembra também, no 2018, quando a gente coordenou a oficina de treinamento de novos atuantes, tinha uma senhora, né? Uma senhorinha de idade, assim, era ela e a filha dela, que também de meia idade. E a gente ficou muito preocupado. Quando a gente viu ela na sala, a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? E a gente viu que foi possível, né? A gente foi adaptando e sempre falando assim, vai no seu limite, vai no seu limite. Teve exercícios que ela fazia, tipo, só o braço, mas já era válido, né? E a gente ia explicando o princípio por trás, assim. E eu acho que é bacana também pensar isso, né? Começar a pensar dessa inclusão mesmo do treino. Porque tem essa impressão de que o Gita é só, todo mundo fala, né? Olha, isso é tão Gita, é quando é o corpo que tem uma ideia do que é o Gita, é aquele corpo padrão, não sei o quê. E eu acho importante a gente pensar nisso, né? Dessa inclusão. E a gente teve essa experiência. E foi muito bacana. E pois possível, mas eu ainda penso que o Gita não é inclusivo, né? Não é uma crítica para diminuir o grupo ou coisa do tipo. Não, eu acho que a minha mente ela é muito fechada mesmo para isso, e eu defendo a ideia de que ele não é inclusivo, Thaís, porque eu fico me perguntando, será que, mesmo que essa senhora consiga levantar só o braço e tal, e a questão da qualidade, como é que isso chega nessa pessoa, como é que isso atravessa o corpo dela, e aí eu fico pensando em um cadeirante, né, o Gita, assim como qualquer outro grupo, ele é aberto para a comunidade, não é à toa que o João fazia com a gente, né? Então, para quem for assistir isso, para quem não sabe, o João, ele não era de dentro da escola de teatro e dança, né? Ele vem de um outro lugar, né? Ele encontra as inscrições abertas do Gita, não sei por onde, acho que pelo Facebook, não sei, e ele vai para lá, e ele não é da escola, então todas nós passamos pela escola, ele não, ele é de outro lugar, então é aberta à comunidade. Então, se é aberta à comunidade, e se um cara, não tem nada que diga assim, olha, gente, quem tem limitações físicas não vai participar. Tipo assim, escrito assim não, né? Nas entrelinhas está lá que você vai praticar artes marciais e tais e tudo mais. Mas aí eu fico pensando, se um cadeirante decide ir para lá, né, se inscrever, e aí, amigo, né? Como é que esse cara vai fazer color? Tu tá entendendo? Mas né? Pensa nisso.
Então, eu acho que o grupo ele não é inclusivo. Eu tenho isso na minha cabeça. Mas e aí, Jane, eu te pergunto, qual é o princípio do Collor? Para mim? Quer saber para mim? Assim. Para mim seria compreender essa qualidade que esse treino me dá, né? Então seria isso. Mas aí para que eu tenha para que eu tenha isso, mas para que eu tenha isso, eu tenho toda uma forma, as formas que eu vou repeti-las, né? E com todo vamos dizer assim, um grau energético, vamos dizer assim, né? Então tanto que é diferente o Hatha pro Collor, é completamente diferente. Um é muito mais calmo, o outro é muito mais frenético, né? Então... Sim, entendo. Agora, falando assim rapidinho, só um instantinho, da minha experiência, né, do meu corpo grávido, né, do meu corpo grávido. Então, assim, meu corpo gestante, que foi aos poucos que eu fui chegando, né, que eu participei, eu continuei no Gita, treinando até as 25 semanas de gestação, acho que foi isso. Acho que até as 25 semanas, sendo que foi 25? Foi sim. 40, peraí. Tô com 25, por aí. Enfim, o meu corpo, minha barriga já estava bem, eu já estava toda redonda, minha barriga já estava ali, enfim. E eu continuei com o treinamento até onde deu, até onde meu corpo seguiu. E a minha qualidade, por exemplo, da respiração, era o que eu tentava manter em alguns momentos do fazer sem fazer, né? Que, na verdade, eu estava fazendo, mas de um outro lugar, né? Às vezes eu ficava observando, acompanhava assim. Em relação a essa inclusão, né? Por exemplo, a experiência que a gente teve, Thaís, em 2018, com esta senhora, a questão da respiração, ela acompanhou, e é muito como quem vai conduzir, né? É muito, acho que, de quem vai conduzir, de deixar o outro à vontade, né? De como vai conduzir o trabalho. Então, ela ia acompanhando no ritmo dela, mas dentro do todo, né? Às vezes respeitando o limite que ela tinha, mas é algo a se pensar, mas eu não sei te dizer assim... Tu vê a possibilidade de inclusão, não é isso? Eu vejo no sentido de que é óbvio que a pessoa não vai fazer na mesma qualidade que o teu corpo, né? Sim. Mas só que eu vejo assim, Ana, a condição grávida, por exemplo, a condição grávida, tu sabe que tem um zilhão de coisas, se a sua gravidez é considerada normal, né? Então tem um zilhão de coisas que grávida faz. Eu tive 2 amigas grávidas durante a licenciatura, né? Durante o período que eu passei na escola, que foi você e a Rafa Siqueira. A Rafa Siqueira era da minha turma e a Rafa Siqueira, até as vésperas de parir, que eu lembro que ela pariu num final de semana, e até a sexta-feira, a Rafa estava indo para a faculdade e fazendo processos onde ela mexia muito mais o corpo dela, fazia muito mais coisas com o corpo dela do que eu, que não estava grávida, né? Então, assim, e outra coisa é um idoso, né? Que o idoso, hoje, a gente tem atividades próprias para idoso. Tu tem atividades que são na água, tu tem atividades que são fora da água, mas que são atividades que são próprias para eles e, que são atividades que tu consegue, sim, vamos dizer assim, incluir ele, fazer esse corpinho dele se mexer ali. Agora, como eu te disse, e se a gente pensar, porque a inclusão é um troço muito grande, né? Sim, a gente tá falando de idoso, de grávida, mas quando eu pego e falo assim de um cadeirante, né? Cadeirante. Posso trazer um dado que eu acho que é importante? Eu acho que foi em 2017, nós fizemos uma entrevista via Skype com o Zahiri. Então, participou da entrevista eu, o Cesário e o Augusto. O Cesário e o Augusto fazendo a tradução, né? E eu elaborei algumas perguntas. Lá pelas tantas, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas eu achei aqui a entrevista que nós fizemos, a transcrição,
E eu pergunto para o Zahir sobre a ética, né? O elemento da ética, o quanto que esse elemento é importante, que é decorrente do próprio processo dessas práticas milenares das artes marciais. Tem uma ética colocada nessas práticas. E eu não sei porquê, mas ele desenvolvendo o raciocínio dele, ele se refere a um processo de 2014 que ele dirige com a Kate, que é a companheira dele, um processo em Singapura. E desse processo ele diz que na estreia da produção, a companhia incluiu 9 atores lá de Singapura, sendo 2 deles com necessidades especiais. Uma das atrizes possuía um problema com a visão e era uma necessidade especial imperceptível, mas ela não enxergava. Estou lendo a transcrição, está bem previsto. Mas era imperceptível, mas ela não enxergava. E o outro ator, o Chong, ele teve cólera quando jovem. E ele é um cadeirante que também faz uso de muletas. Então, se há alguém com necessidades especiais no espaço, adapta o treino a esse indivíduo. O importante é que o indivíduo queira aprender com o que estamos fazendo. E, portanto, todo o elenco faz o treinamento junto. E eu tive um dos 3 alunos avançados que me acompanharam para trabalhar com o Chong o tempo todo, para tornar o trabalho acessível para ele. Então, para mim, é um trabalho ético sobre a acessibilidade do treinamento. Porque, novamente, ressalto, eu estou trabalhando com atores, não estou tentando formar artistas marciais. Perfeito. 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 E assim, digo que o meu corpo gestante e depois que a Aurora nasce, ela também acaba participando do treino com a gente, porque eu adapto o meu treino com ela, fora da barriga, no sling, então ela participa comigo do que ela pode, né? E até dormia quando eu fazia o tai chi, e depois que ela começa a andar, a gente também passa por um processo de adaptação, sem que seja determinado, mas era óbvio. Então, ela estava ali andando pela sala e todo mundo, o corpo de cada um também modificou dentro do treinamento e dentro daquele espaço, né? Quem estava presente, né? Acho que dentro, Thaís acompanhou um pouco, né? A Lorena também acompanhou, a Aurora já andando, enfim. Olha, foi tema polêmico, hein? Esse foi tema polêmico. Já saímos de curiosidades para polêmica. Agora, porque eu também lembro da... Tá, vai. Fala. Não, pode falar. Para continuar na polêmica, eu vou acrescentar... Eu quero continuar também, rapidinho. Trazer um outro atravessamento, né? Porque, assim, o GINTA é um grupo de pesquisa em teatro, né? E todas vocês passaram pelo curso de licenciatura. Umas já defenderam, outras estão por defender. E eu não sei qual que é a situação de Ana. Concluiu, Ana? Concluí. Tá. Excelente. A Europa só entra se tiver diploma. Então, concluí. Eu queria trazer para o bojo da discussão essa relação de um grupo de pesquisa com o curso de licenciatura, né? E aí eu queria abrir 2 caminhos para a gente pensar junto. Um é a forma como vocês observam, o modo como vocês observam o curso de licenciatura se aventurando em desenvolver pesquisas, tá? Mas dentro das disciplinas, dentro das ações do próprio curso. E a outra, a relação de vocês que participaram de um grupo de pesquisa com esse curso de licenciatura, tentando perceber amarras, academicismos, formatações engessadas, porque eu percebo isso na condição de professor, eu percebo que ainda o curso ainda tem uma série de formalidades que podem ser flexibilizadas no sentido da gente vivenciar o exercício mais da linguagem teatral, né? Entendendo a linguagem como o próprio processo de produção de conhecimento. Então, como é que foi a percepção de vocês, né, nesses 2 campos aí, dentro do curso e na relação do curso com o grupo de pesquisa?
Silêncio. Ai. Então. Thaís está doida pra falar. Quero ouvir a Thaís. Eu quero ouvir a Thaís porque a Thaís ainda não defendeu e eu acho que é muito válido a gente começar ouvindo a Thaís. Também acho. Que eu acho que o academicismo ele é um dos grandes trecos que trava a gente mesmo. Com certeza. Para mim, tipo, para além disso, o que mais me trava é pensar, eu estou pesquisando o quê, para quê, para quem. Porque vamos lá, a gente inspira o cabeção escrevendo no TCC, né? Cada aluno, todo mundo, vocês passaram por esse processo, sabem como foi? Eu vi a galera surtando mesmo. E no final, você defendeu e você imprimiu ou não. E aí o seu trabalho está lá na biblioteca, ou às vezes não está nem na biblioteca ainda, está lá na secretaria, jogado no chão, esperando para ser arrumado na biblioteca. E que pouquíssimas pessoas vão ter acesso para ninguém, entendeu? Para ninguém. No máximo, um aluno desesperado, assim, ai meu Deus, vai lá buscar inspiração, mas, sabe? E qual é a relevância disso social, sabe? Quando a gente fala de uma universidade pública e a gente não dá um retorno social no trabalho final, qual é a relevância disso, sabe? E aí, quando eu termino a faculdade, não termino não, né? Não terminei. Mas eu acabo as disciplinas e eu vou direto para esse meio, né? De tentar viver de arte, de ter contato com esse público, com as pessoas, com os artistas. E aí, quando eu me deparo com o mundo, eu travo totalmente, porque eu olho para a academia e digo, cara, o que eu vou falar? Sabe? Parece que tudo que eu vou colocar ali são meras formalidades. Para mim, o TCC, hoje eu vejo como uma mera formalidade, sabe? Eu sei, para mim, tem muitos trabalhos relevantes, claro. Eu sei o processo de cada um, como foi importante, né, para cada um e tudo mais. Mas eu, Thaís, me ocupo mais hoje em ensaiar, em pensar em produção, em pensar no grupo e tudo mais, do que parar e olhar, tá, vou escrever o quê, sabe? Sei, eu vejo assim, eu vejo assim, um muro enorme entre academia, escola de teatro, né, e sociedade. Sim. Até na época da ocupação eu me questionava sobre isso, né? A gente estava ali ocupando, mas se a gente sumisse do mapa, ninguém ia ligar, sabe? Ninguém sabe nem que a gente existe, talvez, ali. E aí? Sabe? Mas por quê? E o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente precisa se mostrar, eu acho. Enfim, vai. Eu lembro do que o Edson, eu acho que foi na qualificação dele, do doutorado, eu lembro que ele mandou uma mensagem para mim dizendo que alguém da banca tinha falado alguma coisa, alguém tinha sido meio que escrotinho lá, feito alguma coisa, falado alguma coisa, e eu lembro que ele disse que acho que a orientadora dele falou assim, que nós de arte, nós escrevíamos para quem é que ia ler o que a gente fazia, o que tem de escrever isso, meio que assim, né, não foi com essas palavras que ele me contou, eu lembro que ele me mandou isso no áudio, e aí a gente tá escrevendo pra quem? Pra ninguém lê mesmo que a gente escreve, isso aqui é pra nós, é só pra nós aqui, pronto, acabou. Eu escrevi o meu TCC pra mim. Também. Foi lindo. Deixa eu lembrar essa passagem aí para ilustrar, talvez a Júlia também, foi que, na verdade, um dos professores da banca da qualificação disse assim que ele achou o meu texto, ele se identificou muito com o meu texto, porque eu conto toda a minha trajetória, me referindo ao texto da qualificação, tá? Mas isso ficou também depois no texto final. Mas eu conto toda a minha trajetória, quando eu comecei a fazer teatro nos Jurunas, os grupos de teatro, militância, depois monto um grupo, vou fazer teatro no centro da cidade, vou para a escola de teatro, conto tudo isso aí. Ele disse que ele achou muito bacana, que ele se identificou, mas que era um romance. E que como romance, ele não sabia como ajudar, era um romance, querendo meio que dizer que era um romance, que tinha um peso, ou uma validade, ou uma utilidade menor. E aí, no final, a professora estava fazendo um pós-doc nos Estados Unidos, ela acompanhou por videoconferência, ela entrou no final e disse, olha, professor, não se preocupe, porque a arte, ela não serve para nada. Era
isso mesmo. A arte não serve para... Porque a gente tem, no nosso imaginário, essa concepção pragmatista, né, e utilitarista de que tem que ser útil às vistas do capital. O capital quer que a gente produza, mesmo no momento da pandemia, a gente está fudido, mais de quase 90 mil mortos. E o capital diz, não, abre as academias, abre a praia, abre o restaurante. Está todo mundo fudido, o capital fode com a gente, ele cagou para a gente. Então tem que ter alguma coisa que diga, não serve para nada, porque para essa perspectiva, né, a nossa arte não serve e tem que continuar não servindo, porque a gente não pensa pelos moldes do capital. Os moldes do capital não nos interessam. Então, quando eu escrevo um trabalho e eu opto por fazer uma narrativa romanceada, tal como o professor disse, eu estou tendo uma postura política para dizer, ó, não serve. Talvez isso pode trazer algum conforto para a Thaís, dizer, ó, eu não preciso escrever alguma coisa para servir para alguma coisa, mas o simples fato de fazer arte já é alguma coisa que sirva na medida em que ela não serve para nada aos moldes do capital. Tá? A minha orientadora, em umas conversas, ela disse, Ana, eu só preciso que tu escreva para ti. E depois ela falou outras coisas e a única coisa que eu gravei foi escreve para ti. E eu escrevi para mim, somente para mim. E é um trabalho, é uma escrita também autobiográfica. E a cada momento final que eu escrevia, eu só pensava que, pela primeira vez, meu pai e meus pais iriam pisar na escola de teatro e dança da UFPA. Ponto. Foi isso. E eu apresentei para eles. E eles conheceram a escola. Então, para mim, foi isso, sabe? Quando a Thaís fala dessa relevância, para mim, se resume nisso. Todos os anos em que eu fiquei na licenciatura, né? Foi o meu TCC, uma escrita para mim, e a minha defesa foi ter levado os meus pais a pisarem pela primeira vez na escola de teatro e dança da UFPA. O que eu queria, cheguei a contactar algumas colegas da infância do meu bairro, onde eu morei, no Tapanã, porque voltei a morar com a minha mãe, né, com a minha família lá no Tapanã. O André já não estava mais no Brasil, estava em Portugal, e eu estava sozinha com a Aurora, então eu passei o último mês com a minha mãe. Passei 3 meses, 2 meses só eu e a Aurora, e o último mês na casa dos meus pais. Minha mãe, nesse momento, estava morando com a minha avó no Tapanã, e eu fui para lá. E eu comecei a reencontrar amigas da infância, e todas elas já são mães. E eu cheguei a falar para elas sobre o meu trabalho, não com muitos detalhes, e disse que ficaria muito feliz e que de ver elas me acompanhando na defesa do meu trabalho de TCC, de conclusão do curso. E algumas toparam, mas não tivemos tempo. Eu não tive tempo de buscar, né, de pegar, de segurar na mão e levar elas até a escola, né? Mas os meus pais estavam lá. E ponto. Foi isso. Bem, Lorena, tu vai falar. Eu acho assim que o nosso trabalho parece que ele não é relevante dentro da academia, né? Só para dizer que tem um papel ali, pronto, acabou, tem um conceito, etc e tal. Mas ele não tem uma conversa, né? Ele não interage com a comunidade. Isso é uma coisa que incomoda bastante, né? Tem uma comunidade ao redor e a gente não interage, a gente não conversa. E aí eu lembro muito do meu trabalho, que é como se ele não foi insignificante para mim, nem para quem participou. Tanto é que eu até hoje tenho contato com pessoas que participaram e tal, que foram importantes para eles, né, no caso. Mas para a academia não é nada. Que foi aquilo?
Nada. É um pedaço Cumpriu de papel. com a sua obrigação. Não fiz nada do que minha obrigação, teoricamente, né? Não interessa Obrigação se ele foi importante imposta. para alguém. Imposta. Não interessa se ele foi relevante para a comunidade, ou para mim, ou para outras pessoas, não interessa. Fiz aquilo, pronto, acabou, morreu, vai estar lá. Ninguém vai ler, provavelmente. Ninguém vai ver, né? Então, assim, eu acho meio que um descaso, né, com a comunidade, sabe? Porque eu acho que a comunidade, ela é uma companhia em tanto, assim, uma companheira assim, de luta em tanto, porque eu lembro muito dos meninos do Cleandro e do Marcelo, né? Onde eles trabalham, a comunidade, ela trabalha junto com eles. Então, o apoio da comunidade é muito importante, mas parece que a academia, ela fecha aquilo e fala assim, não é assim, não é aqui. São algumas pessoas que vão entrar e a gente não vai dialogar com essas outras pessoas, né? Então, assim, eu acho muito... Tanto é que quando a gente tinha disciplinas fora da instituição, na praça, vocês viram como as pessoas ficavam, né? Elas ficavam assim, o que é que vai acontecer? Algumas participavam, outras ficavam muito curiosas, falavam assim, e aí, quando é que vai ter uma próxima apresentação? Como é que faz para participar? Né? Então, assim, a academia, ela tem um descaso, realmente, com a comunidade, que eu acho que isso é muito triste, porque a comunidade, ela ajuda, ela apoia, e ela que dá estímulo para isso, né? Então, acho que eu acho assim... Ana, deixa eu só coordenar aqui. Nós temos mais 5 minutos dessa sessão, tá? Então, eu vou passar aqui para a Ana, que estava pedindo já um tempão. Aí, assim que ela encerrar, a gente fecha essa para abrir a última sessão, tá bom? Não, é só assim. É só uma coisinha assim. A Thaís falou da ocupação de 2016, que teve na escola de teatro, e eu não vou falar dessa ocupação, enfim, a questão não é essa. Mas de falar dessa palavra mesmo, né, ocupação. E aí nós, formandos, né, de um curso, de uma universidade pública, é uma questão de se pensar, né, assim, tá, e agora? Qual é a minha ocupação? Ou onde eu vou ocupar agora? Que espaço eu vou ocupar, né? Será que, de fato, é a universidade que tem que fazer, tem que ir lá na comunidade fazer isso? Ou como é que é? Como é que eu penso isso? É assim? A universidade também tem que ter mais extensão e blá, 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 blá. Existe. Mas e agora? Eu já não estou mais. Eu já saí agora. Que espaço eu vou ocupar? Né? Era algo que eu ficava pensando. É só isso. Jeane, tem 3 minutos aí. Tu queria falar também. Então, eu acho que se eu quero ou não. Eu passei pela universidade, né? Mas antes de eu ir para a universidade, o que me fez ir para lá, porque quando eu saí daqui, eu saí com o objetivo de fazer engenharia da computação. E quando eu cheguei aí, eu comecei a fazer teatro na rua, né? Um teatro cristão na rua, do qual eu não me envergonho nem um pouco, porque se não fosse a igreja, que hoje eu tenho minhas questões que eu não quero mais, mas se não fosse a igreja, né, se não fosse esse teatro cristão, eu não teria chegado até uma universidade, porque foi isso que me fez compreender. Mas eu precisava daquela universidade para estar dentro do enlatado. Mas esse enlatado, ele nunca realmente me satisfez, porque não foi a ETEDUFPA que me satisfez quanto artista, quanto pessoa que adquiri conhecimento ali dentro, que era o que tinha para me dar, e dali em diante eu fui usar com outra coisa. Eu fui fazer contação de história para ganhar dinheiro, porque eu precisava de dinheiro para sobreviver numa capital. Eu fui fazer teatro de rua com o Harry, com o Melquisedeque, que era da minha turma, dentro do Jurunas, todos os finais de semana, dentro da comunidade, né? E fui, dentro da comunidade do Cleandro, trabalhar também com teatro com crianças, lá dentro de uma ONG. Então, assim, eu acho que a gente precisa da porra do enlatado, a gente precisa. E a gente também tem que pensar em mudar isso, porque acaba travando pessoas que têm uma competência do cacete, e essa burocratização toda que tem pra te formar e ter a merda de um diploma, acaba ferrando contigo, entendeu? E acaba te
te diminuindo, te desmerecendo, não sei, algo meio assim. Porque eu fico pensando que nem o Melk é um puta do artista. O Melk saiu de lá da Federal com R, né, no TCC dele e tipo, dane-se. Ele disse assim, era só isso que eu queria, eu só queria... Esse R vai me dar o diploma? Vai, então tá, ok. Tenho o diploma, porque experiência o Melk tinha muito. E retorno para a comunidade, o Melk também dava muito mais do que qualquer outro ator que esteja ali dentro, feito 10 mil processos, 10 mil GTUs, participado de GITA e seja lá o que mais, né? Então, é um pouco do que a Lorena fala e também um pouco do que a Ana Lu fala, né? O que é que eu vou ocupar, como eu vou ocupar, né? E tem tudo isso. E isso tem um tempo, porque a vida... Ai, meu Deus. Tem um tempo, né? Porque, que nem eu estava falando para a Ana Lu, quando tu estava organizando a próxima chamada, né? É que quando eu cheguei aqui, eu me senti muito mal, né? Porque eu não fazia isso, eu não conseguia desenvolver teatro dentro de garrafão, porque as pessoas realmente não tinham interesse. Hoje eu trabalho com 2 pessoas, mas até eu chegar nisso, teve um tempo, né? Então tudo tem um tempo para tu conseguir se encaixando e realmente conseguir fazer de novo teatro para a comunidade. Então, vamos fechar essa sessão. Quando a gente voltar, a gente vai começar a abordar exatamente isso. Como é que cada uma está hoje, relacionada com o treinamento hoje, no lugar onde está hoje. Daqui a pouco, a gente continua. A gente vai fazer o brinde no final, gente, tá? Pra gente encerrar. No final, deixa eu guardar meu negócio aqui. Tá? Um copo. Pra gente encerrar esse bloco, esse nosso encontro, né, de troca de vivências sobre o que a gente vivenciou no grupo, eu queria que cada uma falasse agora onde está, em que cidade, em que país está, o que está fazendo, né, como que esse treinamento se reverbera no que você faz hoje, seja no teatro, seja na vida, seja nos relacionamentos, aonde você está, ok? Quem começa? É Lorena. É Lorena. Eu... Ai! Vai assim, bom, que eu... tá treinando, qual é a rotina de treinamento? Não, parei de treinar, mas o treinamento aqui dá assim. Então, vou dizer, eu treino de vez em quando. Assim, às vezes eu treino, às vezes eu não treino. Eu gosto muito, eu sou muito preguiçosa, né? Então eu não gosto muito de treinar. Só que eu sou apaixonada pelo Hatha Yoga. Então, vira e mexe, eu tô fazendo. Que mais? Isso aí. O que eu tô fazendo? Eu tô estudando. Comecei a ler alguns livros muito interessantes. Olha, já chegou aqui, olha. Cadê? Dá pra ver? Já chegou aqui. Tá animando. Eu estou estudando, estou lendo alguns livros, né? Estou preparando umas coisinhas aí que eu não vou falar muito, mas algumas pessoas já estão sabendo o que é. Eu não sei, tem que falar, uai. Tu sabe sim, para de graça. Eu estou preparando umas coisas aí. Mulher, que diabo de putaria é essa? Compartilhe. Nem te conto. Vou postar no Facebook lá e tal. Então eu tô preparando o material. Estou estudando, é isso que eu estou fazendo. Comendo, bebendo, é isso que eu estou fazendo. Meus relacionamentos são ótimos, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, maravilhoso. O que mais? É isso que eu estou fazendo e eu estou preparando material para vocês. Esperem que tá vendo umas coisas aí. Beleza. Baiana. Então, eu estou há 5 meses em Portugal e desde que cheguei aqui, vocês ouviram essa desgraça? É aqui em casa, eu imaginei que fosse aqui em casa. Então, desde que cheguei aqui, ando... Ai, como difícil é dizer, mas... Então, rapidinho. Então, desde que cheguei, 6 meses, mês que vem completa, dia 1º. E desde que cheguei, saí do norte, fui para o sul. Do sul, voltei para o norte.
conheci algumas cidades, alguns lugares, e com a minha filha, com o André, e com uma bolsa, uma mala. E agora, amanhã, tenho um trabalho, tenho que acordar, tenho que sair às 8 para pegar o comboio, que é o trem. E assim a gente está seguindo. É um trabalho com teatro? Não é com teatro. Ainda não conheci ninguém aqui em Portugal que trabalhe com teatro. Estou trabalhando numa outra área. Vou trabalhar como ajudante de cozinha. E durante esses quase 6 meses aí, já descasquei bastante batata. Eu aprendi a descascar batata, aprendi a descascar cebola. E eu estou me mantendo aqui, vivendo dia após dia. Uma mulher imigrante com filha, né, com uma filha, uma criança, e tentando me colocar no mercado de trabalho, vivendo essa pandemia, mas aqui de longe, aqui em Portugal, com a minha família toda no Brasil, em Belém, acompanhando os números que sobem com um aperto no coração enorme. E ao mesmo tempo, não tem como estar aqui tão feliz. Eu sou muito grata por cada dia aqui, mas não é tão fácil assim, não é tão simples, né? E em relação ao teatro, em relação ao treinamento, né? O treinamento eu gosto de manter a segunda, a quarta e sexta. Não muito religioso, assim, não sigo a risca, mas sempre que eu posso manter segunda, quarta e sexta, eu mantenho e faço Hatha Yoga, a Aurora me acompanha, já tentei fazer o color, então eu vou fazendo o que eu posso. E quero dizer para vocês que logo que entrei no Gita, acho que o color ele foi o que mais... não sei, o meu coração bate mais forte. E tanto que eu tô aqui e tenho planos para logo mais, quem sabe, conhecer a Índia e para Kerala, quem sabe. E retornar aí para Belém, mostrando alguma coisa a mais, não sei. Já é uma dívida em que tu tens. Já tens que voltar com uma nova sequência do Collor pra gente. Então, assim vai ser. Assim vai ser. Legal. Vai, Jeane. Então, eu estou em Garrafão do Norte, né? Como já falei. E aqui em Garrafão, eu montei na verdade, assim que eu cheguei aqui, era muito empolgante para as pessoas, né? Então, eu era um macaco de circo e eu tinha consciência disso. Porque eu sou a única pessoa formada em arte do meu município. E teatro, né? Claro, as pessoas esperavam que eu dançasse, pintasse e tais e tudo mais. E aí... eu fui convidada para dirigir um trabalho na escola estadual, né, daqui. E lá nesse trabalho que eu dirigi, era um Romeu e Julieta, que os alunos escreveram um texto. Lá eu não trabalhava treinamento com eles, né, era um outro tipo de trabalho que eu fazia com eles. Mas claro, né, tudo isso que é o treinamento tá na gente, né. Bem. E eu trabalhei com eles, depois era um elenco com 23 pessoas, eu tive que terminar o trabalho com 10 pessoas, né, porque foram saindo, porque era empolgante, e aí é como eu costumo dizer, teatro é chato pra caramba, então não é qualquer pessoa que faz teatro, porque teatro é chato, né. O teatro não é como a dança, que hoje eu faço o passo 1, 2, o 3, amanhã eu faço o 4 e 5, aí eu repito de novo, 1, 2, 3, 4, 5, e depois o 7 e o 8, e eu vou montando isso de uma forma assim, não sei, o teatro ele é mais repetitivo,
ele te prende mais, ele te cobra mais, não estou desmerecendo a dança, tá? Mas no início eu tive uns surtos, porque eu pensei que a questão desses alunos estarem saindo, o problema fosse a minha metodologia, então eu troquei a metodologia com eles, e por fim eu passei 3 meses, quando eu vi dentro de 3 meses que eu já estava só com 10 pessoas, eu me desesperei e fiz de tudo para finalizar o trabalho com essas 10 pessoas. Tá, finalizei, e depois disso eu não quis mais saber de fazer nada de teatro na cidade. Aí vieram os alunos me procurar, que eram desse grupo de 10 pessoas, e a gente fizemos umas apresentações de esquetes na minha casa, né? Eu tenho um espaço que é um pátio muito grande, e aí esses alunos vieram e disseram que queriam fazer teatro. Tá, vamos lá. Então eles teve uma feira da escola estadual, e a gente trabalhou algumas cenas, eles levaram para lá e tal, foi isso. Depois eles retornaram dizendo que queriam montar um grupo de teatro aqui, e eu disse, tá bom, a gente monta o grupo. Aí o nome do grupo, né, sem nome, mas com endereço, esse é o nome do grupo. E a gente montou o sem nome. Aí a gente montou, né, o sem nome, mas com endereço, e depois a gente descobriu, inclusive, que tem uma música do Lineker, que é esse nome também, que eu achei, né, e aí a gente ficou trabalhando aqui em casa, fizemos algumas esquetes, também, continuando, não trabalhava o treinamento com essas pessoas, né, fazia o Rata, sozinha, né, enfim, e aí foi isso. Depois essas pessoas saíram do grupo, né? E eu lembro muito de uma frase do Edson, assim, que eu acho que é uma das coisas que eu uso muito para me conformar com certas coisas. Eu tenho sérios problemas com essas perdas de elenco, sabe? Assim, isso me dói, parece que tá me arrancando um pedaço. E eu lembro que o Edson dizia assim, é o fluxo da vida, né? Ele sempre dizia isso. As pessoas elas vêm ao fluxo da vida. Então eu fui usando isso para mim, né, para que eu conseguisse, vamos dizer assim, me conformar com essas perdas desses filhos, né, que iam saindo. E eles foram saindo porque eles eram meninos do ensino médio, né, e Enem, né, e graças a Deus passaram nos cursos que eles desejavam, então eles precisaram ir embora para outra cidade, Bragança, Belém, né, e foram embora. E aí eu fui perdendo, eram poucos, acho que no início eram 6, tá. Desses 6, ficou um carinha chamado Luan. E com esse carinha Luan, desde setembro do ano passado, a gente começou a montar um trabalho. Ele disse que ele queria montar um solo. Eu disse, Luan, eu não tô afim de dirigir um solo. E ele disse que ele queria, porque ele queria. Eu disse, então tá, vamos, né? Aí, depois, na metade do processo do Luan, eu conversei com o Edson e perguntei sobre o que ele achava sobre treinamento e tal. Aí ele disse, Jeane, vai depender do teu espaço, conversa com o Cesário, e isso e aquilo, um montão de coisa, né? Aí eu, então só de pensar em toda a burocracia, eu cansei e disse que não ia fazer. Depois, eu voltei atrás e comecei a praticar o Rata com o Luan e parte do coloring, né? Porque o meu espaço, ele não, apesar de ele ser um espaço grande, mas ele não me permite fazer o coloring, não é grande o suficiente, né? E aí eu tô desde setembro trabalhando com o Luan. Quando foi agora, no período de pandemia, ele me sugeriu fazer alguns vídeos, por sinal, inspirado nos trabalhos que o Edson faz, e que eu ia mandando para ele, e ele achava tudo muito legal, e ele disse que eu também queria fazer uns vídeos, mas eu preciso que tu me dirija. E aí a gente começou a fazer esses vídeos, e a Silmara, que estava em Bragança, né, que é uma das meninas do grupo, logo da fundação também do grupo, ela tá aqui na cidade, porque com a pandemia todo mundo veio para casa, né, não tem mais faculdade, então vem para casa. E aí ela também pediu para entrar para fazer também esses vídeos. E aí a gente começou a trabalhar os vídeos. Em relação ao treinamento com o Luan, eu fazia com ele quando a gente estava ensaiando para o trabalho dele. Depois que a gente finalizou, com a pandemia, a gente
nos afastamos, né? Porque o pai dele é idoso, minha mãe é do grupo de risco, então a gente decidiu se afastar, e seria o correto também. E nos afastamos e não fizemos mais o trabalho dele de teatro, então o treinamento parou. E eu relaxei também e não treinei mais sozinha. Eu tenho uma dificuldade muito grande para treinar sozinha, né? Não por não lembrar as coisas, mas eu tenho uma dificuldade mesmo, acho que se trata mesmo de disciplina mesmo, né? Que é uma das coisas que eu levei muito tempo e que foi uma das melhores coisas que eu trouxe do Gita, foi essa disciplina. E com o tempo eu fui percebendo que eu fui relaxando, eu fui soltando, eu fui perdendo de alguma forma isso, né? Mas é isso. Aí eu tenho trabalhado teatro, não o teatro, né? Eu tenho trabalhado essas cenas, esses vídeos com eles, que são vídeos curtos de 2 minutos. Os textos são deles, porque eles gostam de escrever poesias, eles gostam muito de escrever sobre eles. E é isso. Eu acho que eu falei muito, mas eu acho que é isso. Vai, Thaís. Ih, Thaís, liga o teu microfone. Eu desliguei. Não, eu tô aqui em Belém mesmo, buscando sobreviver de arte, né? Venho num processo de concentração mesmo com o meu grupo, de tentar expandir nossas redes e fazer o máximo que a gente pode, assim, tanto estar no processo de, tá topando tudo, sabe? De experimentar, de se jogar mesmo. E é isso, assim, veio a pandemia, quebrou nossas pernas um pouco, mas a gente continua bem focado nisso, assim. E o do treino, eu acho que nós somos uma bagagem, né? Então tudo que a gente traz, tudo que a gente acaba acompanhando a gente em tudo. E eu sinto, assim, até hoje, toda a questão da disciplina, tantas vezes quando me vejo muito perdida, né? Eu não treino mais, assim, com a frequência que eu treinava, mas eu busco aquele estado, né? Aquele estado, e tanto pessoalmente, assim, tanto na cena, né? E é isso, assim, eu acho que as coisas vão se acumulando e eu trago muito, assim, do Gita e de todo o resto da trajetória, assim, para hoje, para essa vida que eu tô levando aqui, sobrevivendo. Que lindos, todos lindos. Legal. Gente, estamos chegando ao fim do nosso Agitas. Eu queria agradecer a participação de vocês e a iniciativa da Ana de ter proposto esse encontro para a gente se rever e trocar. E queria que a gente fizesse o brinde agora. A gente brinda e depois se cada uma quiser falar uma palavrinha final para encerrar, a gente abre. Queria que a gente fizesse o brinde a esse reencontro e também uma forma de agradecer a semente que o Zahid deixou para a gente, né? Com todo o trabalho que ele desenvolveu, em décadas de pesquisa, que chegou no Brasil por meio do cesárea. E ele fechou o ciclo dele no dia 28 de abril, mas deixou esse legado e essa responsabilidade que a gente tem com esse bem tão precioso. E foi essa forma codificada que a gente aprendeu e que cada um vai seguindo o seu caminho e planta a sua semente e rega a sua árvore do jeito que achar mais conveniente e adequado. Então, eu agradeço, convido para esse brinde. A gente brinda, no 3, 2, 1, grita um Evoé, e aí abre a palavra para cada uma que falar alguma coisinha, tá bom? 3, 2, 1. Evoé! Merda pra nós depois dessa porra de pandemia do caralho. Por favor. Merda. Eu quero dizer, eu quero falar. Quando eu soube da morte do Zahid, eu li o texto que o Edson publicou no grupo e eu fiquei realmente muito... Aquilo mexe, assim, acho que por toda a minha... Pelo dia que eu tinha passado, pelo dia que eu tinha vivido, né, aquele momento, estava também de mudança e eu chorei. A grande verdade foi essa, que eu realmente chorei, lamentei muito a morte dele, porque antes de viajar, uma semana antes, tinha encontrado com o Cesário e tinha dito para o Cesário que estava
com viagem marcada para Portugal, que estava vindo para cá e tudo mais. Conversamos, ele me desejou boa sorte. E eu disse, poxa, só lamento porque eu não vou poder me encontrar com o Zahili aqui com o Gita. Mas quem sabe em algum outro momento, numa próxima vez, aí, claro, e, enfim. Porque era algo que eu imaginava, que eu esperava, que eu torcia para que tivesse acontecido. Eu queria realmente muito que isso tivesse acontecido. Eu lembro que uma vez eu conversei com o Augusto e eu disse para ele assim, falando sobre isso, né? Eu queria muito conhecer o Zahili e, enfim, com toda empolgada, dizendo para o Augusto que eu queria muito conhecer o Zahili e o Augusto também concordando comigo, eu também e tal. Então, eu chorei, eu lamentei muito a morte dele, mas me senti muito grata, mesmo não conhecendo ele pessoalmente, mas eu sou muito grata, né, ao treinamento que foi passado pelo Cesário. Sou grata à disponibilidade do Cesário também, grata por ter entrado nessa rede, né, no Gita, ter conhecido cada um de vocês. E essa proposta de reencontro, de reunião, dessa conversa, desse bate-papo, também é na tentativa, não sei, mas de me manter de algum modo presente, assim, com vocês, assim, né, com falar de teatro, porque desde que eu saí, eu estou aqui e eu não conheço ninguém, não falei nada, não vi teatro, né? Eu cheguei em fevereiro e em março o corona chegou aqui também. Então, estar falando com vocês, estar falando de teatro com vocês, isso me coloca num lugar muito importante, né? Me coloca num lugar muito importante. Que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Jeane, Thaís, Lorena. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Podemos encerrar? Ninguém quer. Ninguém quer. Então, merda para nós. Né? E quem sabe até a próxima um encontro presencial ou mesmo um encontro por aqui, no Agir. Vamos a Portugal, todo mundo visitar. Bora! Bora! De Bora, bike! bora marcar pra ir todo mundo. De bike! De bike! De bike, tá bom. Meu amor, olha, nem fale uma coisa dessa, andar de bike aqui, meu amor. É um sobe e desce desgraçado. Eu já tenho essa experiência de Belo Horizonte. Eu tô calejado já. Tá bom. Então venha, pode vir de bike. Todo mundo de bike, então. Pelou, então. Gente, beijos. Beijo. Beijos. Beijos. Tchau, gente. Beijo.